Com o avanço exponencial da tecnologia, é comum pensar na possibilidade de a humanidade um dia ser totalmente imortal. Para um ex-engenheiro do Google, essa possibilidade não é apenas uma especulação, mas uma certeza. De acordo com Ray Kurzweil, renomado inventor e autor de obras sobre inteligência artificial, nanotecnologia e robótica, a humanidade estará imortalizada a partir de 2030. Kurzweil, conhecido por suas previsões visionárias, tem um histórico impressionante de acertos, alcançando 86% de precisão em suas 147 previsões, conforme reportado pelo jornal britânico Daily Mail. Ao longo dos anos, ele tem proclamado que chegaremos à singularidade em um futuro próximo. Mas o que significa essa expressão? A singularidade é um conceito teórico no qual Kurzweil aponta que a inteligência artificial atingirá um estágio em que superará a inteligência humana, transformando drasticamente a nossa civilização. O ex-engenheiro compartilha uma visão prospectiva em que a singularidade tecnológica se tornará uma realidade por volta de 2045. Ele fundamenta sua previsão na assertiva de que a inteligência artificial será capaz de passar em um teste de Turing válido até 2029. Mas o que é o teste de Turing? O teste foi projetado para avaliar a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente, sem depender de sua semelhança com o pensamento humano. O teste envolve 3 participantes: um ser humano, o interrogador, uma máquina e outro ser humano. O interrogador é encarregado de manter uma conversa escrita com ambos, mas não sabe qual é qual. A comunicação entre o interrogador e as entidades, a máquina e o ser humano, é feita por escrito, geralmente por meio de um computador. O objetivo do teste é determinar se a máquina pode manter uma conversa de tal maneira que o interrogador não consiga distinguir qual entidade, a máquina ou o ser humano, está respondendo. O interrogador faz uma série de perguntas às 2 entidades, que respondem às perguntas também por escrito. As respostas das entidades são baseadas em texto e o interrogador deve avaliar a qualidade das respostas para determinar qual entidade está gerando as respostas. Se o interrogador não conseguir determinar corretamente qual entidade é a máquina e qual é o ser humano com base em suas respostas, a máquina é considerada aprovada no teste de Turing. Isso sugere que a máquina foi capaz de simular um comportamento inteligente indistinguível daquele de um ser humano na conversa escrita. Então, após a inteligência artificial ter atingido esse nível, os campos da genética, da nanotecnologia e da robótica terão evoluído significativamente, culminando no desenvolvimento de métodos inovadores para reverter o processo de envelhecimento. A proposta inclui a utilização de nanorobôs, minúsculos dispositivos capazes de percorrer o corpo humano, reparando células danificadas e retardando os efeitos do tempo sobre o organismo. Essa intervenção, usando a bio-nanotecnologia, promete fortalecer o sistema imunológico, conferindo resistência a doenças como o câncer. Embora a data apontada para a singularidade inicialmente tenha sido recebida com ceticismo, ela reflete uma visão que está ganhando cada vez mais credibilidade entre cientistas e especialistas. O potencial transformador da nanotecnologia na saúde humana é um tema central de discussão e pesquisa na comunidade científica atualmente. Em 1999, Kurzweil fez uma previsão ousada. Ele projetou que até 2023, um notebook de $1.000 teria o mesmo poder computacional e capacidade de armazenamento que um cérebro humano. Apesar de suas outras previsões, talvez nenhuma seja tão impressionante quanto sua visão da singularidade. Em seu livro, ele argumentou que as máquinas já estão nos tornando mais inteligentes e que, ao conectá-las ao neocórtex, as pessoas pensarão de forma mais inteligente.
Ao contrário da visão convencional sobre a conexão entre nossos cérebros e máquinas, Kurzweil defende veementemente que os implantes cibernéticos podem nos aprimorar. Você acha que estas previsões sobre a imortalidade humana irá se cumprir? Deixe seu comentário.